Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta a coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento, estudo 15, Visão Panorâmica das Doutrinas Bíblicas. Índice do estudo, item 1, Introdução, item 2, a importância da doutrina bíblica, item 3, principais doutrinas bíblicas, 3.1, o início do cristianismo, 3.2, o livro sagrado do cristianismo, a seguir o querigma do cristianismo, doutrinas importantes acerca de Jesus Cristo, a salvação pela graça mediante a fé, os únicos intercessores, a Igreja. A doutrina do Espírito Santo, a doutrina da Trindade, a formação do homem, a doutrina sobre os anjos, o batismo, a ceia do Senhor, a confissão de pecados, a doutrina do arrependimento, a doutrina da fé, a doutrina da conversão, a doutrina da justificação, a doutrina da regeneração, a doutrina da adoção, a doutrina da santificação, a doutrina da oração, a doutrina do pecado, a doutrina do perdão, dicotomia versus tricotomia, considerações sobre a escatologia, a condenação eterna, o paraíso e o céu, o inferno e o lago de fogo, a vida eterna. Item 1, Introdução. O objetivo deste estudo é apresentar os princípios básicos da fé cristã. É importante que todos os cristãos tenham amplo entendimento a respeito das doutrinas que serão aqui apresentadas. De certo modo, o estudo 15 será uma breve compilação dos estudos 1 a 14 da coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento, com alguns acréscimos de conteúdo. Se você é um estudioso da Bíblia e deseja conhecer mais a respeito de tudo aquilo que esteja relacionado às principais doutrinas bíblicas, é importante que você assista ao vídeo com muita atenção. Se desejar, faça anotações em um caderno de estudo. Você também poderá compartilhar o link no WhatsApp com os irmãos da igreja e com todas as pessoas que estão sendo evangelizadas por você. Item 2. A importância da doutrina bíblica. Doutrina consiste no conjunto de ideias coerentes fundamentais que devem ser ensinadas a respeito de um assunto. Neste vídeo vamos estudar a respeito das principais doutrinas que servem de base ao cristianismo puro. O cristianismo puro é aquele que se baseia única e exclusivamente nas Escrituras. Tem como base a doutrina dos apóstolos, que foram as fiéis testemunhas do Senhor Jesus, o qual lhes encarregou de uma importante missão, a missão de não somente pregar o Evangelho, mas também de ensinar tudo o que aprenderam com o Mestre. Todo convertido que não conhece a sã doutrina da Palavra de Deus corre o sério risco de fracassar em sua carreira cristã. A falta de conhecimento das doutrinas bíblicas deixa o cristão sujeito aos enganos das heresias, bem como também pode conduzi-lo ao extremismo religioso e ao fanatismo. Paulo nos ensina que devemos oferecer a Deus um culto racional, e esse culto somente será possível se tivermos o nosso entendimento fundamentado na Palavra de Deus. Estudar a doutrina bíblica é importante para o crescimento espiritual de todo cristão. Item 3. Principais doutrinas bíblicas. Veremos a seguir as principais doutrinas bíblicas nas quais os cristãos devem estar bem fundamentados. De antemão esclareço que essas doutrinas estão sendo apresentadas neste estudo de forma resumida e têm como objetivo dar uma visão panorâmica sobre elas. Conforme já mencionado, a maioria desses assuntos foi tratada de um modo mais detalhado nos estudos bíblicos 1 a 14 da coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento.
Se você ainda não assistiu aos vídeos desses estudos, eu lhe convido a fazê-lo, pois muito contribuirá para o seu crescimento espiritual e crescimento no conhecimento da Palavra de Deus, porque são vídeos mais detalhados, muitos deles podem ser longos. Por causa disso é necessário que você reserve um tempo para assisti-los com calma. Se desejar, você poderá fazer anotações em um caderno de estudo. 3.1 O início do cristianismo. Esse assunto pertence à história da Igreja. Jesus Cristo não veio ao mundo com o objetivo de fundar uma religião. A Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, diz que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez na cidade de Antioquia. O texto bíblico diz assim: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Com o passar dos anos, ainda no Império Romano, os apóstolos disseminaram a mensagem do Evangelho, o que resultou na conversão de muitas pessoas. O termo cristianismo começou a ser usado para se referir aos cristãos, ou seja, a todos aqueles que eram seguidores dos ensinos de Jesus Cristo, e assim é utilizado até hoje. Observação 1. Na época do Império Romano, o cristianismo foi perseguido por pelo menos 2 motivos. Primeiro motivo, o cristianismo tem a característica de ser proselitista, ou seja, tem como objetivo conquistar novas pessoas para a fé em Jesus Cristo. Dessa forma, muitos se convertiam e abandonavam a prática de outros cultos, o que não era bem visto por muitos líderes das diversas religiões. Segundo motivo, fazia parte do culto e da política do Império Romano que o imperador fosse reconhecido e adorado como Deus. Quando alguém se convertia ao Senhor Jesus Cristo, deixava de adorar o imperador e de reconhecê-lo como Senhor. Isso era considerado desobediência ao Estado, e por causa disso os cristãos foram perseguidos, principalmente no primeiro século. Observação 2. Uma característica peculiar do cristianismo é que os cristãos creem na ressurreição de Jesus. Em nenhuma outra religião os seus profetas ou idealizadores ressuscitaram. Nas religiões, os homens buscam a Deus. No cristianismo, Deus veio em busca do homem. Nenhuma outra religião, a não ser o cristianismo, apresenta um Salvador que perdoa os pecados e promete a vida eterna. Importante: na religião, o homem vai em busca de Deus. No Evangelho, Deus veio em busca do homem. Jesus disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. 3.2 O livro sagrado do cristianismo. Esse assunto pertence à bibliologia. O livro sagrado do cristianismo é a Bíblia. A Bíblia protestante possui 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. O conteúdo do Antigo Testamento coincide com a Tanakh, que é a Bíblia dos judeus. É importante entender, porém, que apenas o conteúdo do Antigo Testamento da Bíblia protestante e o conteúdo da Tanakh são coincidentes, mas a disposição dos livros é diferente. Na Tanakh, por exemplo, alguns livros formam um só volume, como é o caso de 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Chama-se Tanakh, acrônimo, as grandes divisões dos escritos sagrados da Bíblia hebraica, que são os livros da lei, Torá, os livros dos profetas, Nevim, e os chamados escritos Ketuvim. A Bíblia dos cristãos. Os cristãos dividem o Antigo Testamento da seguinte forma:
Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco ou Torá, que é a lei. 12 livros históricos, de Josué a Esther. 5 livros poéticos, de Jó a Cantares. 5 profetas maiores, de Isaías a Daniel, e 12 profetas menores, de Oséias a Malaquias, totalizando 39 livros. O Novo Testamento é dividido da seguinte forma: 4 evangelhos, Mateus a João, 1 livro histórico, Atos dos Apóstolos, 21 epístolas ou cartas, sendo 13 epístolas paulinas e 8 epístolas gerais, uma revelação, que é o Apocalipse, totalizando 27 livros. Observação 1. A Bíblia protestante possui 66 livros. Observação 2. Lê-se 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. 1º e 2º porque se refere a livros, masculino. No Antigo Testamento lê-se no masculino. Lê-se 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João. 1ª, 2ª, 3ª, porque se refere a epístolas, cartas, está no feminino. No Novo Testamento, lê-se no feminino. Então, é 1º livro de Samuel, 1º livro de Reis, 1º livro de Crônicas. E 1ª epístola aos Coríntios, 1ª carta aos Coríntios. Então, existe essa pequena observação que deve ser feita. No Novo Testamento, a gente lê no feminino. No Antigo Testamento, a gente lê no masculino. 3.3. O querigma do cristianismo. Esse assunto está relacionado ao evangelismo e missões. Querigma, do grego querigma, é uma palavra usada no Novo Testamento com o significado de mensagem, pregação, anúncio ou proclamação. O querigma, ou seja, a mensagem da igreja, é anunciar as boas novas da salvação que está em Cristo Jesus. Querigma é o conteúdo mais importante de uma mensagem de teor cristão. Ação de divulgar essa mensagem religiosa, além de seu conteúdo, aos não cristãos, fazendo com que os mesmos sejam convertidos. Observação: o comentário acima demonstra a característica proselitista do cristianismo. Proselitismo significa você conquistar adeptos, você conquistar seguidores para uma religião. 3.4. Doutrinas importantes acerca de Jesus Cristo. Este assunto está relacionado com a cristologia. Letra A. A união hipostática. O verdadeiro cristianismo aceita e defende a doutrina da deidade e humanidade de Jesus. Dessa forma, para o cristão, Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem, ao mesmo tempo. Esta união simultânea da humanidade e divindade de Jesus Cristo é conhecida como união hipostática, que é o termo usado para explicar que Jesus, mesmo sendo Deus, assumiu também a natureza humana. As naturezas humana e divina de Jesus são inseparáveis. O verdadeiro cristianismo crê que Jesus Cristo é o Deus homem. A união hipostática é uma tentativa de se explicar as duas naturezas presentes em Jesus. Certamente que é de difícil compreensão para nós, assim como também é difícil compreendermos a respeito da Trindade divina. De qualquer forma, é preciso que entendamos que nós, como seres finitos e mortais, não teremos nunca condições para compreender o nosso Deus, que é vivo, imortal, invisível, mas real. Letra B. Kenosis. O termo kenosis vem do verbo grego kenou, que significa vazio.
Em Filipenses capítulo 2, versículo 7, Paulo faz referência ao esvaziamento do Senhor Jesus durante a sua encarnação. O termo usado no grego neotestamentário para se referir a esse esvaziamento é ekenosen, traduzido por se esvaziou. Precisamos entender que esse esvaziamento não significa que Jesus abriu mão da sua natureza divina, pois ele continuou sendo Deus. Em Mateus capítulo 17, versículos 1 a 13, nós vemos a passagem na qual Jesus estava com Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Quando ele se transfigurou diante deles, o corpo humano de Jesus não foi capaz de reter a sua glória. O texto bíblico nos diz que o seu rosto brilhava como o sol e que suas vestes eram brancas como a luz. Lucas, em seu evangelho, diz que as roupas de Jesus eram resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Quando Jesus se aproximou deles, já estava em sua figura humana novamente. Diante do exposto, precisamos entender que a kenosis, ou seja, a doutrina do esvaziamento, não ensina que Jesus abriu mão dos seus atributos divinos, muito menos que ele estava disfarçado em figura humana. Letra C. O único advogado. Nós temos somente um advogado. Ninguém mais nos defende diante de Deus a não ser Jesus Cristo. João nos ensina sobre isso em sua primeira epístola. O texto bíblico diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Letra D. O único mediador. A Bíblia nos ensina que existe apenas um mediador entre Deus e os homens. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, Paulo nos ensina a respeito desse assunto. O texto bíblico diz assim: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Letra E. Sacrifício vicário e expiatório. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram realizados todos os anos para o perdão dos pecados. De acordo com o livro de Hebreus, esses sacrifícios eram temporários, por isso deveriam ser repetidos todos os anos. Mas Jesus Cristo realizou na cruz o sacrifício perfeito e eficaz, e por causa disso não houve mais necessidade de sacrifícios de animais. Assim como aqueles animais morriam em lugar do povo, recebendo a culpa dos seus pecados e tinham seu sangue derramado, assim também Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, carregou a culpa dos pecados da humanidade, derramando seu sangue e morrendo em nosso lugar. Por causa disso, nós podemos dizer que o sacrifício de Jesus Cristo foi vicário e expiatório. Vicário porque Jesus Cristo nos substituiu, morrendo em nosso lugar, e expiatório porque um preço foi pago pela culpa de nossos pecados, e esse preço foi o derramamento de seu sangue. Letra F. Ressurreição de Jesus. A ressurreição é o principal alicerce da fé cristã. Somente quando crermos na ressurreição de Jesus é que estaremos firmados e estabelecidos no cristianismo. Paulo escreveu aos Coríntios, ensinando a respeito da ressurreição. O texto bíblico diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Observação: a vitória de Jesus Cristo sobre a morte nos traz paz, alegria, justiça e esperança, nos ensina a lutar diligentemente pela fé e pela vida.
Letra G, Ascensão de Jesus. Em Atos capítulo 1, versículos 10 e 11, está registrado o texto no qual Jesus Cristo foi elevado aos céus e os próprios anjos disseram aos apóstolos que esse mesmo Jesus um dia voltará. Essa é mais uma passagem que fala a respeito da volta de Jesus. O escritor aos Hebreus nos fala que Jesus está assentado à destra de Deus. O texto bíblico diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Letra H, a volta de Jesus. A volta de Jesus é uma importante doutrina cristã que deve sempre estar viva em nossos corações. Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Essa promessa se encontra em diversos textos bíblicos. Dentre eles destacaremos os seguintes. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. O texto bíblico diz assim: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28. O texto bíblico diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. 3.5. A salvação pela graça mediante a fé. É um assunto relacionado à soteriologia, que é o estudo da salvação. Nós somente podemos ter a experiência da salvação ainda em vida. A morte selará o destino eterno do homem. Por isso é importante que, em vida, cada um de nós aceitemos Jesus Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Somente Ele nos dará o perdão dos pecados e a vida eterna. Caro amigo, se você ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus em sua vida e viver de acordo com os seus preceitos, faça isso hoje. É necessário que entendamos que cada um de nós, individualmente, é o responsável pelo nosso destino eterno. E o nosso destino eterno depende da decisão que vamos tomar a respeito de Jesus Cristo. Se nós o recebermos como nosso Senhor e Salvador, receberemos o perdão de nossos pecados e teremos a vida eterna. Mas se nós o rejeitarmos, seremos condenados. Em João capítulo 3, versículo 36 está escrito: por isto, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. 3.6. Os únicos intercessores. Esse assunto está relacionado à cristologia e à pneumatologia. Pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que somente Jesus Cristo e o Espírito Santo intercedem por nós junto ao Pai. Precisamos entender que ninguém mais intercede por nós, assim como também somente Jesus é o nosso mediador e também somente Jesus é o nosso advogado. Vejamos agora as referências bíblicas. Romanos capítulo 8, versículo 26.
Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Observação: de acordo com a doutrina bíblica, somente Jesus Cristo e o Espírito Santo são os nossos intercessores junto a Deus. 3.7 A Igreja. Esse assunto está relacionado com a eclesiologia, que é o estudo da igreja, e a escatologia, que é o estudo dos últimos acontecimentos. A igreja é formada por todos os que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, ou seja, por todas as pessoas que o receberam como único Senhor e suficiente Salvador. É também chamada de o corpo de Cristo e a noiva do Cordeiro. Será arrebatada por Jesus Cristo na sua vinda. Muitos consideram que Atos capítulo 2 seja o registro do início da igreja. O período da igreja é chamado de o tempo dos gentios ou de dispensação da igreja, que terá o seu fim no dia do arrebatamento. Podemos dividir a igreja em igreja militante e igreja triunfante. A igreja militante é formada por todos os salvos vivos que ainda estão militando, ou seja, lutando pela causa do Senhor. Quando o salvo morre, passa a fazer parte da igreja triunfante. 3.8 A doutrina do Espírito Santo. Esse assunto está relacionado à pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado por Jesus para ficar para sempre conosco. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Possui atributos de pessoa, pois fala, se entristece, intercede por nós. Podemos mentir a ele, dá ordens e sente ciúmes. Ele também é Deus. A personalidade e a divindade do Espírito Santo são doutrinas cristãs tão importantes quanto a doutrina da humanidade e divindade de Jesus Cristo, sendo consideradas, por isso, doutrinas fundamentais da fé cristã. 3.9 A doutrina da Trindade, assunto relacionado à doutrina sobre Deus. A Trindade somente foi revelada no Novo Testamento nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é trino em personalidade e uno em divindade. É bem verdade que o termo Trindade não existe na Bíblia, mas tanto passagens do Antigo como do Novo Testamento nos sugerem a sua existência. Na verdade, é impossível que nós, pela nossa capacidade de compreensão, consigamos entender a Trindade, mas não deveria ser para menos, pois como poderia a criatura compreender a grandeza do seu Criador? 3.10 A formação do homem. Esse assunto está relacionado à doutrina sobre o homem. Em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, nós lemos a respeito da formação do homem. O texto bíblico diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Observação: é um comentário da Bíblia de Estudo Almeida de 1999, comentando o versículo 27 de Gênesis capítulo 1. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Os seres humanos não só são uma criação especial de Deus, como também foram criados à sua imagem, ou seja, estão dotados de características tais que lhes permitem entrar em uma relação pessoal com Deus e exercer como seus representantes o governo do mundo. 3.11 A doutrina sobre os anjos.
Esse assunto pertence à angiologia ou angelologia, que é o estudo sobre os anjos. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, nós lemos que os anjos são espíritos ministradores que foram enviados por Deus a serviço de todos aqueles que hão de herdar a salvação. Eles rodeiam o trono de Deus, fazem parte dos exércitos celestiais, apareceram muitas vezes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ajudando e protegendo as pessoas. A palavra anjo significa mensageiro. Alguns anjos têm o seu nome mencionado na Bíblia, como é o caso do anjo Gabriel e do arcanjo Miguel. No Antigo Testamento aparecem os seres alados, que são os querubins, e os seres como de fogo, que são os serafins. Os anjos estiveram relacionados com a vida de Jesus desde o anúncio do seu nascimento até a sua ressurreição. Jesus se referiu aos anjos bons e suas atividades e aos anjos maus que servem ao diabo. Os anjos bons são chamados de anjos eleitos e os anjos maus são chamados de anjos caídos. Os anjos são divididos em classes. Letra A, o anjo do Senhor, faz referência à teofania da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento. Letra B, o arcanjo. A Bíblia menciona apenas um arcanjo, que é o arcanjo Miguel. Letra C, os anjos eleitos ou santos anjos. Letra D, os querubins. O diabo é um querubim caído. E letra E, os serafins. O que é teofania? É a manifestação de Deus na Bíblia, perceptível aos sentidos humanos. O assunto é amplo e por isso vamos nos prender à teofania do anjo do Senhor no Antigo Testamento. Muitos estudiosos consideram que essas aparições tenham sido a da segunda pessoa da Trindade antes da encarnação. Em Josué capítulo 5, versículo 14, por exemplo, o anjo apareceu a Josué e ele se prostrou diante do anjo do Senhor e o adorou. Caso fosse apenas um anjo, teria proibido Josué de adorá-lo, como aconteceu em Apocalipse capítulo 19, versículo 10 e Apocalipse 22, versículos 8 a 9. 3.12, o batismo. Esse assunto está relacionado à eclesiologia, o estudo da igreja. O batismo não é condição para a salvação, mas é importante deixar claro que todo aquele que teve uma experiência real de salvação deve desejá-lo, uma vez que é uma ordenança do Senhor Jesus. O batismo é testemunho público da fé em Jesus Cristo, realizado nas águas por imersão. Há igrejas que batizam por aspersão. É uma tipologia do batismo no Espírito Santo e a introdução do novo convertido no corpo de Cristo. Normalmente, depois do batismo, é recebido como membro de uma igreja local. Imersão versus aspersão. No nosso estudo sobre o batismo, estudo 8, parte 5 de Eclesiologia, nós fizemos um paralelo sobre os batismos por imersão e por aspersão, com considerações importantes a respeito de suas práticas. Vale a pena você assistir esse estudo a fim de ter uma melhor compreensão a respeito dessa importante ordenança do Senhor Jesus Cristo. Observação 1. O batismo nos identifica com Cristo, pois assim como Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, assim também nós, espiritualmente falando, temos o nosso velho homem sepultado nas águas do batismo e ressurgimos como um novo homem que agora vai viver de acordo com a vontade de Deus. Observação 2. É sempre bom nós lembrarmos que as águas do batismo não lavam os nossos pecados. Somente o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. 3.13. A ceia do Senhor. Assunto relacionado à eclesiologia. Jesus nos deixou duas ordenanças. A primeira foi o batismo, a segunda foi a ceia do Senhor.
A ceia do Senhor, muitas vezes chamada de Santa Ceia, é um memorial e uma profecia. É um memorial porque nós a celebramos em memória do Senhor, lembrando o seu sacrifício vicário e expiatório na cruz do Calvário para nos salvar. É uma profecia porque nos ensina que devemos celebrá-la em memória de Jesus até que ele venha. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 26, Paulo nos ensinou a respeito da ceia do Senhor. O texto bíblico diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Em resumo, a ceia do Senhor foi instituída para simbolizar e comunicar 6 importantes verdades. Primeira, um memorial para lembrarmos a verdade central do cristianismo, a morte substitutiva de Cristo. Segunda, a comunhão da Igreja, o corpo de Cristo. Terceira, um culto em que o crente examina seu andar com Cristo. Quarta, um culto de gratidão pela salvação. Quinta, um testemunho da morte de Cristo. E sexta, um culto de esperança. 3.14 A confissão de pecados, assunto relacionado ao estudo bíblico, a martirologia, que é o estudo sobre o pecado. Devemos confessar os nossos pecados somente a Deus. O pecador remido deve se apresentar diante dele com sincero arrependimento. Em 1 João capítulo 1, versículos 7 a 10, o apóstolo nos fala sobre o perdão dos pecados. O texto bíblico diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 3.15 A doutrina do arrependimento, assunto relacionado à soteriologia, que é o estudo da salvação. A palavra arrependimento tem a sua origem na palavra grega metanoia, que significa conversão, a qual pode acontecer tanto no aspecto intelectual quanto no aspecto espiritual. A pessoa experimenta uma mudança de direção, de mente e de atitude. No sentido espiritual, o arrependimento é caracterizado por uma profunda e sincera tristeza por causa do pecado cometido. A trição é o arrependimento insincero, está relacionado à tristeza por causa da perda da bênção, como é o caso de Esaú. Contrição é o arrependimento sincero e verdadeiro que busca o conserto com Deus. O pecador reconhece que pecou. No Salmo 51, versículo 17, o salmista Davi nos fala como Deus se agrada de um coração contrito, ou seja, um coração sinceramente arrependido. O texto bíblico diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. 3.16 A doutrina da fé, assunto relacionado à soteriologia. A fé é a crença incondicional. Nós temos fé incondicional em Deus. Há 3 tipos de fé. A fé para a salvação, que é a fé salvadora, a fé que nós temos em Jesus Cristo. A fé para a vida cristã.
e a fé como um dom para operar milagres. Como referência, nós vemos a passagem bíblica de Elias no Monte Carmelo. Suportes que servem de base para a nossa fé. A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo, a fé é um dom de Deus. A oração, a fé é fortalecida por meio da oração, do nosso relacionamento com Deus. E experiências pessoais com Deus trazem o fortalecimento para a nossa fé. A fé de Paulo versus a fé de Tiago. Precisamos entender que Paulo tem como foco a fé para a salvação, que não precisa das obras, pois a nossa salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Tiago, por sua vez, focaliza a fé da vida cristã diária, na qual produzimos as boas obras para glorificar a Deus. Uma vida cristã autêntica traz consigo as boas obras. Paulo também falou sobre as boas obras em Tito, capítulo 3, versículo 8. Observação. É importante entendermos que Paulo não entra em contradição com Tiago a respeito da fé. Cada um deles focaliza uma fé. Paulo focaliza a fé para a salvação, que não precisa de obras. Efésios capítulo 2, versículo 8. Tiago focaliza a fé para a vida cristã diária, que produz boas obras. Tiago capítulo 2, versículos 14 a 26. 3.17 A doutrina da conversão, assunto relacionado à soteriologia. A palavra conversão vem da palavra grega metanoia e significa mudar de direção. A conversão é um ato consciente de uma pessoa regenerada, na qual ela se volta para Deus em arrependimento e fé. Na conversão ocorre a iluminação da mente, pois o regenerado passa a entender o que é o pecado, vai procurar evitá-lo e vai sentir tristeza quando pecar. Se pecar, vai desejar fazer um concerto com Deus urgentemente. Na conversão, o pecador experimenta a alegria de ser perdoado, sente um genuíno amor a Deus e ao próximo. Quem experimenta a conversão deseja testemunhar a respeito do que Jesus Cristo fez em sua vida, tem uma severa mudança de comportamento e procura ter comunhão com Deus e com a Igreja. 3.18 A doutrina da justificação. Assunto também relacionado à soteriologia. É o ato pelo qual Deus declara justo todo pecador que se arrepende de seus pecados e entrega sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Todo pecador tem uma dívida com Deus por causa do pecado, cujo salário é a morte. Mas Jesus morreu em nosso lugar para pagar a nossa dívida. Quem entende e aceita esse sacrifício é justificado diante de Deus. Quem não aceita esse sacrifício permanece em dívida diante de Deus e por causa disso sofrerá o dano da morte. Em Romanos capítulo 6, versículo 23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 3.19 A doutrina da regeneração, assunto relacionado à soteriologia. Regeneração é o agir de Deus na vida do homem, de modo que agora ele será uma nova criatura em Cristo Jesus. A regeneração ou doutrina do novo nascimento se refere à transformação radical operada pelo Espírito Santo na vida dos remidos. A expressão nascer de novo pode ser traduzida do grego por nascido de cima ou nascido do alto. É importante que se entenda que o novo nascimento é um nascimento espiritual. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo nos fala a respeito dessa condição. O texto bíblico diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 3.20 A doutrina da adoção, assunto relacionado à soteriologia.
Adoção é o meio pelo qual alguém é colocado na posição de filho. Nós nos tornaremos filhos adotivos de Deus quando satisfizermos a única condição imposta por Deus para tal. Essa condição se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12. O texto bíblico diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Em Gálatas capítulo 3, versículo 26, Paulo nos diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Quando recebemos Jesus em nossas vidas como nosso único Senhor e Salvador e temos fé nele, nós nos tornamos filhos de Deus. Recebemos o Espírito de adoção, que é o Espírito Santo, pelo qual clamamos: Abba, Pai. 3.21 A doutrina da santificação, assunto relacionado à soteriologia. Mesmo tendo experimentado o novo nascimento, o convertido tem a tendência natural de pecar, uma vez que estamos em um corpo que nos propicia a isso. A santificação é um processo que acontece na vida do regenerado, por meio da ação do Espírito Santo e do poder da Palavra de Deus. É na Bíblia que encontramos as diretrizes para uma vida santa que agrada a Deus. É importante mencionarmos aqui que santo significa separado. Dessa forma, nós nos santificamos quando nos separamos do mundo e suas concupiscências e procuramos viver uma vida mais perto de Deus. Observação. Letra A. Os instrumentos para a nossa santificação são o sangue de Jesus, a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Letra B. Precisam ser santificados os nossos pensamentos, sentimentos e vontade. Resumo importante. Letra A. A adoção muda a nossa posição, pois antes éramos filhos do diabo, agora somos filhos de Deus. Letra B. A regeneração muda a nossa natureza, pois antes éramos o velho homem com seus pecados e suas concupiscências, mas agora somos o novo homem, uma nova criatura. Deixamos de ser homem natural para sermos homem espiritual. Letra C. A justificação muda a nossa condição de condenado para não condenado. Letra D. A santificação muda o nosso comportamento, pois agora nós nos preocupamos em fazer a vontade de Deus. 3.22 A doutrina da oração, também relacionada à soteriologia. A oração é a ação pela qual o homem se coloca em comunhão com Deus. A oração inclui o falar com Deus, prestar-lhe adoração, apresentar-lhe petições, confessar-lhe os pecados e interceder pelos outros. A oração é importante porque nos ajuda a permanecer mais próximos de Deus. Cada um tem um modo diferente e particular de orar. O importante é que a oração seja uma conversa íntima entre você e Deus. 3.23 A doutrina do pecado. Esse assunto está relacionado à martirologia, que é o estudo do pecado. No jardim do Éden, o homem cometeu diante de Deus o pecado da desobediência, pois comeu do fruto que lhe fora proibido. A partir da queda, Deus se proveu, no decorrer da história da humanidade, de diversas alianças, propondo ao homem um relacionamento com ele. A última e eterna aliança foi feita mediante a morte vicária e expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Dessa forma, hoje somente teremos relacionamento e comunhão com Deus se estivermos dentro da nova aliança. É por isso que o homem precisa tomar a decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e confessar-lhe os pecados.
Quem não estiver dentro dessa aliança não terá o seu pecado perdoado e sobre ele permanecerá a ira de Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, nós lemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e essa vida eterna está somente em Jesus Cristo. 3.24. A doutrina do perdão também está relacionada à soteriologia, o estudo da salvação, mas na coleção O Estudo Bíblico Firme Fundamento, nós tivemos um vídeo somente sobre a doutrina do perdão. A doutrina do perdão é um dos pilares do Novo Testamento, pois Jesus, além de perdoar, também ensinou o perdão. Por meio do perdão no Antigo Testamento, Deus livrava o homem pecador da culpa e do castigo. No Novo Testamento, o perdão significa remir ou cancelar e aparece nos Evangelhos, referindo-se ao perdão dos pecados. Em relação ao próximo, é importante entendermos que o perdão é um ato volitivo, ou seja, a pessoa manifesta a sua vontade e vai decidir perdoar ou não. Perdoar significa deixar de considerar o outro com desprezo ou ressentimento, concedendo-lhe um indulto pela ofensa. Devemos pedir a Deus que nos dê um coração segundo o seu coração. Em Isaías capítulo 55, versículo 7 está escrito: Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. 3.25. Dicotomia versus tricotomia. Esse assunto está relacionado à doutrina do homem. A respeito da constituição do homem, há duas linhas de pensamento diferentes, que são a dicotomia e a tricotomia. Dicotomia defende a ideia de que o homem é formado por corpo e alma. Nessa visão, alma e espírito são considerados a mesma coisa, sendo entendidas como a parte imaterial do homem. Tricotomia defende a ideia de que o homem é formado por corpo, alma e espírito. Essa linha de pensamento, entre outros versículos, se baseia em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. A alma é onde se encontram os pensamentos, sentimentos, emoções e a capacidade de decisão, ou seja, é a personalidade do ser humano. Por meio do Espírito, o homem tem a consciência da existência de um ser superior, que para os cristãos é o Senhor Deus. Observação: tanto a dicotomia quanto a tricotomia apresentam fundamentações bíblicas consistentes para defenderem as suas posições. O objetivo desse tópico é despertar a respeito da necessidade que temos de entender que há linhas de pensamento que muitas vezes divergem do que pensamos e aprendemos. Não podemos considerar esse tipo de divergência como heresia, pois não se trata de confrontar uma doutrina bíblica fundamental como a divindade de Jesus Cristo, por exemplo. Item 3.26. Considerações sobre a escatologia. Breve resumo. O profeta Daniel mostrou que 70 semanas de 7 anos foram profetizadas sobre o povo de Israel. 69 semanas já se cumpriram, faltando apenas uma semana, ou seja, faltam apenas 7 anos. Essa contagem foi interrompida por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário e a consumação do plano de salvação elaborado por Deus. Deu-se então o início do período dos gentios. Nesse período nós estamos vivendo a dispensação da Igreja, que começou para muitos teólogos no dia da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2 e vai terminar no dia do arrebatamento da Igreja.
Depois do arrebatamento da igreja, vai ter início na terra um período de 7 anos chamado de a Grande Tribulação, que se refere exatamente à 70ª semana da profecia de Daniel. Durante a Grande Tribulação, o Anticristo e o falso profeta governarão a humanidade sob a eficácia e o poder de Satanás. Simultaneamente à grande tribulação que estará acontecendo na terra, no céu acontecerão 2 eventos. O tribunal de Cristo, no qual cada salvo terá suas obras provadas, e aquelas que forem aprovadas servirão de base para o recebimento do galardão. Posteriormente, a igreja vai participar das bodas do Cordeiro. Fim do período da grande tribulação, acontecerá a vinda de Jesus em glória e derrotará o anticristo na batalha do Armagedon. Ele e o falso profeta serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre, e Satanás será preso por 1000 anos. Então o Senhor Jesus vai instaurar um governo de 1000 anos na terra, chamado de O Milênio. Depois do milênio, Satanás será novamente solto e vai conseguir seduzir as nações, as quais se rebelarão contra o governo do Senhor Jesus. Em sua marcha para cercar a cidade de Jerusalém, descerá fogo do céu e vai consumir a todos os rebeldes. Esse episódio foi chamado em nosso estudo de a batalha final. Então Satanás será lançado no lago de fogo, onde já estão não somente a besta, como também o falso profeta. Depois dessas coisas, vai acontecer o grande trono branco de Deus, popularmente conhecido como juízo final, do qual participarão todos aqueles que morreram sem a salvação, ou seja, em um estado de rebeldia diante de Deus. Após a sentença, eles serão lançados no lago de fogo, que é a condenação eterna. Os remidos, por sua vez, entrarão na vida eterna, onde habitarão com Deus. Item 3.27. A condenação eterna. Esse assunto está relacionado à escatologia, que é o estudo dos últimos acontecimentos. A condenação eterna será o destino de todo aquele que não tiver o seu nome inscrito no livro da vida. Atualmente estamos vivendo na nova aliança que está em Jesus Cristo. Por isso, todos os homens da era cristã devem ter a experiência da salvação com o Filho de Deus. Jesus mesmo se referiu à condenação eterna várias vezes. No livro de Apocalipse nós também podemos ver sobre o assunto. Há outros livros da Bíblia que abordam a respeito da condenação eterna. Atualmente essa doutrina tem sido confrontada com alguns ensinos, como segue. Letra A, o universalismo, ensina que todos serão salvos. Letra B, o aniquilacionismo, ensina que haverá a condenação, mas que depois de certo tempo Deus vai aniquilar, ou seja, destruir todos os que estiverem no lago de fogo, pois Ele é bondoso e misericordioso. Letra C, o restauracionismo, que ensina que o inferno não é eterno, e sim uma experiência temporária que tem como objetivo purificar o pecador para que possa entrar no céu. Letra D, segundo período probatório, ensina que todos, no tempo entre a morte e a ressurreição, terão outra oportunidade para aceitar a salvação. As Escrituras, porém, ensinam que a morte já determinou o destino do homem, conforme nós podemos ler em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Item 3.28, paraíso e o céu, é um assunto relacionado à escatologia. Há um entendimento dentro da doutrina bíblica de que o paraíso é um lugar de gozo e alegria intermediário ao céu, no qual as pessoas que morreram salvas aguardam a primeira ressurreição. Jesus se referiu ao paraíso quando respondeu ao ladrão da cruz dizendo: "Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso".
O céu, por sua vez, será o destino eterno de todos aqueles que morreram em Cristo. Viveremos a eternidade desfrutando da presença do Senhor Jesus. Item 3.29. O inferno e o lago de fogo, também relacionado à escatologia. Se o paraíso é lugar intermediário ao céu, a doutrina bíblica apresenta o inferno como lugar intermediário à condenação eterna, que no caso seria o lago de fogo mencionado em Apocalipse. Todos aqueles que morreram sem aliança com Deus estão no inferno, em tormentos e angústia, aguardando a segunda ressurreição e o grande trono branco de Deus, também conhecido como juízo final. Após o julgamento do grande trono branco, depois de receberem as suas sentenças, todos aqueles que não tiveram seus nomes inscritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. De acordo com Apocalipse, a morte e o inferno também serão lançados no lago de fogo. Item 3.30. A vida eterna, assunto relacionado à escatologia. De acordo com a Bíblia, todo aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida entrará na eternidade na presença de Deus. A Bíblia nos apresenta 3 céus: a Uranus, que é o céu atmosférico, de cor azul, onde estão as nuvens; Mesorâneos, que é o céu astronômico, onde estão os astros e as estrelas; e o Eporâneos, chamado de céu superior, céu dos céus, ou terceiro céu, que é a morada de Deus e possivelmente o paraíso. O canal Palavra de Vida concluiu hoje o estudo 15 da coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento. Os vídeos 1 a 15 tratam a respeito da teologia sistemática. Fizemos hoje uma breve revisão dos assuntos estudados até o vídeo 14, com alguns acréscimos. Se você gostou do estudo, compartilhe com irmãos e amigos. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus.